Gente, hoje eu estou igual uma barata tonta, porque hoje é minha folga. E eu não costumo ter folga no meio da semana. Costumo às vezes, mas eu sempre tenho alguma coisa pra fazer. Hoje foi um dia que era assim, folga, folga mesmo. Não tinha nada pra fazer, nem treinar. Eu fui hoje porque eu não tinha treino, porque eu treinei ontem. E assim, como eu trabalhei muito nos últimos dias e como eu não tô acostumada, né? Eu trabalho de segunda a sexta, eu sempre tenho alguma coisa pra fazer. Quando eu tenho um dia 100% livre, eu fico assim, Jesus, o que eu faço? Não sei o que fazer? E pra não dizer que eu não fiz nada, eu fiz algumas fotinhos. E aí eu pensei em editar uma aqui com vocês. Vou só arrumar vocês aqui em cima da minha mesa. Já bem, calma. Eu estou aqui com essa foto que eu fiz de cima da minha mesa. E tem uma parte do sol pegando bastante aqui. E ela tá um pouco escura. Por quê? Porque sempre que tem algum feixe de luz, ou tem alguma claridade, tipo quando o sol tá entrando aqui, eu prefiro deixá-la um pouco mais escura pra não estourar demais essas partes que estão claras. Porque eu sempre falo, é uma coisa que eu aprendi, eu sempre falo pra todo mundo. Prefira a sua foto subexposta, mais escura, do que super expostas, porque é muito mais fácil você recuperar sombras do que você tentar recuperar os realces. Então, eu vou colocar meu preset aqui, vocês vão ver que não vai dar muita diferença. O que o preset faz? Ele é meio caminho andado pra mim, porque ele já deixa as sombras, os realces e os tons médios já na cor que eu gosto, e ele já faz alguns ajustes. Esse aqui da Sony, que é o mesmo do 01, ele só tem um ajuste a mais de ótica, de remover a aberração cromática e ativar a correção de lente, e também reduzir um pouco do ruído de corpo. É isso que ele tem a mais do que o meu normal de stories, tá? Então, apliquei ele aqui. E o que eu vou fazer aqui? Primeiro, o que tá me incomodando nessa foto, ela tá um pouco esverdeada e as sombras, elas estão bem escuras, né? Eu acho que eu vou aplicar primeiro as sombras, vou aumentar um pouco as sombras pra ver como vai ficar. Tá, ok, só um pouquinho. Mas eu vou usar uma máscara de degradê linear. Porque a parte escura está vindo da tela do computador. Se eu aumentar num geral, tudo, a exposição, vai ficar muito claro tudo. Então, eu quero mexer só nesse ponto daqui pra cá. Então, eu vou aumentar um pouco da exposição aqui. Ó, já vai melhorar e não vai estourar o que já tá muito claro ali nessas partes do sol, tá vendo? Então, sombras e exposição. Já aumento aqui. Ó, já deu uma boa diferença, né? Agora eu vou corrigir a geometria dela, porque ela já tá me incomodando porque ela tá meio tortinha. Assim tá legal. Gostei. E o que eu gosto de fazer também? Eu gosto de deixar ela sempre um pouco mais quente. Então, vou aumentar um pouco da temperatura aqui. Deixar em 5.550, tá legal. Só que uma coisa que eu gosto muito de fazer, a minha mesa, ela é bem azul. E eu gosto de mostrar o tanto que ela é azul, porque ao vivo ela é azul demais. E nas fotos, às vezes, eu sinto que não mostra o tanto que ela é bonita e viva e azulzinha. Então, eu uso uma máscara de gama de cores. Aí, eu coloco aqui, ó. Eu seleciono a mesa, que é azul. Muitas das vezes, principalmente se for máscara de cor, não vai selecionar precisamente. Você pode ver que vai estar selecionando mais coisas ou menos coisas. Então, eu seleciono o que dá. Depois, eu ajusto manualmente com o pincel, tá? Então, só vou fazer aqui para vocês terem uma noção. Vou selecionar na parte azul. Ele vai pegar muita coisa. E aí, eu vou diminuir a temperatura. Percebe, ó, que vai começar a ficar azul a mesa, bem mais azul, só que tá pegando outras coisas também. Então, eu vou selecionar ela aqui e vou vir em subtrair de máscara e pincel. Vou clicar aqui pra eu conseguir ver melhor. E eu vou começar a subtrair, opa, as partes que pegou o azul que eu não quero que pegue. Nas paredes eu não quero que fique azul. No sofá eu não quero que fique azul. A cadeira também não. Então, eu vou tirando dessas partes, inclusive aqui do celular também, se pegar o azul não quero. Não é muito preciso, porque assim, uma foto que eu vou postar ali no Instagram, então se fosse alguma coisa pra minha loja, pro site, eu tentaria fazer mais preciso no computador. Mas como é uma coisa só pra postar no Instagram, eu faço meio assim mesmo, manualzinho de qualquer jeito. Já percebi que melhorou.
eu vou adicionar agora nessa parte aqui do cantinho que não pegou tanto. Ó, pra começar a ficar um pouco mais azul aqui também. Que eu percebi que não pegou do jeito que eu gostaria. Vou dar um ok. Bom, é isso. Eu gostei bastante assim já. Eu vou aumentar um pouquinho mais a exposição. E eu vou mexer um pouquinho nas curvas pra dar uma profundidade um pouquinho maior. Vou aumentar o realce. E reforçar um pouquinho as sombras. E eu vou usar o meu efeito de claridade, né? Que eu amo tanto. Ó, se você usa demais, ele fica bem feio. Mas se eu colocar assim uns 10, ele já vai dar um hazezinho bem gostoso. E é isso, gente. Tá vendo como eu não mexi em quase nada de cor? Só aumentei um pouco da temperatura, porque as cores já ficam bem definidas do jeito que eu gosto, usando o preset. Então, nisso, eu quase não mexo. Às vezes, o que que eu faço? Eu saio daqui, quando eu volto, eu falo, nossa, eu editei essa foto, mas ainda não tá no meu agrado. Porque às vezes o olhar da gente vicia. A gente edita e fala, nossa, tá bonito. Quando você volta, você fala, meu Deus, que coisa horrorosa é essa que eu editei. Aí, às vezes, eu acabo ajustando mais alguma coisinha depois, ou deixando menos verde, ou menos magenta, sabe? Eu mexo bastante nisso também, ó. Aqui eu já mexi um pouco na matiz. E mais puxadinho pro magenta fica melhor, porque realça muito mais o azul. Mas é isso. Olha a diferença que dá. Bonito, né? Gente, vamos falar dessa minha compra recente, uma Leica Deluxe 6 que eu comprei na OLX. Chega essa época do ano, entre agosto e setembro, eu começo a fazer umas compras. Eu não diria responsáveis, porque no geral eu sou muito responsável com meu dinheiro, eu sempre pesquiso, eu sempre guardo e eu sou sempre muito prudente nas minhas compras. Mas umas compras mais carinhas de algumas coisas que eu namoro por um tempo, sabe? Com a desculpa de que meu aniversário está chegando e eu mereço me presentear. E a primeira compra foi essa Leica aqui. Eu sempre quis ter uma Leica, mas dessas mais antiguinhas mesmo, point and shoot, nada daquelas robustas. Primeiro porque aquelas robustas, eu não tenho dinheiro, né, gente? Porque essas câmeras são caríssimas. E segundo porque eu não preciso, né? Pra que eu preciso de uma câmera dessa? Mas eu sempre fiquei de olho nessas mais antiguinhas deles. Na verdade, eu também ficava sempre namorando algumas Lumix, que são a mesma coisa praticamente, né? Elas têm as mesmas lentes, a Lumix, e o mesmo sensor. E também, eu sempre gostei muito da Sony RX100, que, se eu não me engano, a última que eles lançaram foi a 7, se eu não me engano, eu acho que foi em 2019, não tenho certeza. Mas essa câmera, ela custa em média 10 mil reais, 8 mil reais uma usada. E assim, gente, não é o meu mundo pagar isso numa câmera point and shoot com mais de 5 anos. Pra mim, não dá. Tava uma expectativa muito grande que eles iam lançar uma este ano, né? Mas não lançaram, a Sony não lançou nada de point and shoot esse ano. Eu acompanhei bem de perto, assim. A minha esperança era que eles lançassem, que fosse ser um pouco mais barata, porque na verdade aconteceu dessa tá 10 mil reais porque valorizou demais, né? Porque é uma câmera point and shoot muito poderosa, muito falada. E aí eu comecei a namorar essas de ação da vida, sabe? Essas DJI Insta360. Eu nunca senti muito o apelo dessas câmeras, porque pra mim era meio que um celular, sabe? Eu não entendia muito bem, sabe? O conceito. Só que esse ano, tanto a Insta360 quanto a DJI lançaram dois modelos com duas lentes, né? Que aí tem aquele zoom sem perdas, né? Então eu fiquei bem interessada em tudo que eu assisti, eu gostei bastante com as duas, assim, mas na verdade eu queria muito uma Luna mesmo. Eu até andei dando uma sondada já com o pessoal que importa, pesquisando, mas o kit que eu quero, que é o kit Creator, tá muito difícil de achar, tá esgotado inclusive no site da Insta360 mesmo. Mas de qualquer forma eu já vendi a minha Sony ZV-1F, que era uma câmera que eu tinha de apoio, que eu usava junto com essa daqui, caso eu precisasse fazer algum take extra e essa aqui tivesse em uso. E aí, eu não ia ficar sem uma compacta que fotografasse em RAW pra eu carregar sempre na bolsa. Quem me acompanha sabe que eu adoro fotografar, né? Que eu fotografo tudo o tempo todo. Eu amo fotografar minha rotina, meus dias, minha jornada criativa. E aí eu comecei a dar uma sondada, tanto no Instagram, quanto no Marketplace do Facebook, quanto na OLX, no Mercado Livre. São os melhores lugares, assim, pra você comprar usadas. E eu acho que eu fiz um bom negócio nessa daqui. Ela tá muito nova. Ela veio até com uma película na tela aqui que eu tirei. E não tinha uma. Não tem uma marca de uso. Gente, uma marca de uso veio com uma bateria extra na caixa, tudo originalzinho. Eu estou obcecada nela, é muito gostosinha de fotografar. E ela é super, super clara, gente. É 1.4 a abertura, é um sensor muito luminoso, assim.
E ela tem a vibe mais nostálgica, né? Mas mesmo assim eu fiquei bem passada, assim, com o arquivo RAW dela, porque eu fotografei e passei pro Lightroom e ela tem uma nitidez, uma qualidade muito boa. Tem aquela aberraçãozinha cromática, né? Aquela vibe mais antiguinha, porque ela é de 2012. Mas mesmo assim, a qualidade é muito surpreendente, assim, pra uma câmera tão antiga. Ela também vem com um flashzinho embutido, que era uma coisa que eu queria também. Eu tenho um outro flash, mas ele não é tão pequeno. Eu queria que, já que eu fosse comprar, comprasse uma já com tudo, né? Eu não testei ainda com flash, mas eu já fotografei bastante coisinha. Eu tô com ela faz uma semana, eu acho. E a bateria também eu percebi que tá durando bastante, assim. No geral, eu acho que foi uma compra ótima. E quando eu fotografar mais, daí eu vou contando mais pra vocês, tá? E agora eu vou me arrumar, porque eu tenho um compromisso. Uma amiga minha me chamou pra ir nesse negócio de bike indoors. Gente, olha as coisas que eu me imito. Vou me arrumar antes que eu me atrase. Hoje eu fiz umas fotos da minha amiga Ana. E eu estava tão insegura pra fazer essas fotos dela. No geral, eu me sinto muito, muito segura com as minhas habilidades fotográficas. Mas no quesito assim, produtos, fotos que eu faço minhas, ou coisas, ou paisagens, igual eu comentei com ela hoje, coisas inanimadas, né? Porque eu não tenho muita experiência em fotografar pessoas. E aí eu acabo ficando um pouco apavorada porque eu não sei guiar a pessoa. E eu estava meio nervosa porque ela ia usar essas fotos, né, pro perfil profissional dela de fotografia. Mas o resultado ficou muito, muito legal. Ela gostou bastante das fotos. Eu também gostei. Inclusive, eu estava editando umas aqui. Eu mandei pra ela, ela mesma vai editar as fotos, né? Porque, claro, ela é fotógrafa. E a gente queria fazer algo que não fosse tão sério. A gente salvou bastante referências, ela me mandou algumas. E as fotos que eu mais gostei foi a que a gente usou uma TV que eu tenho lá no escritório. Eu comprei essa TV no Marketplace do Facebook, eu devo ter pago uns 80, 50 reais, eu não lembro. Eu lembro que não foi mais que 100 reais. Eu lembro que eu comprei pra fazer alguma campanha da base, eu acredito que foi de Black Friday. E eu já usei bastante essa TV pra muitos conteúdos, só que eu nunca tinha usado ela ligada pra conectar cabo, essas coisas. E a gente pegou umas referências no Pinterest que tinha uma câmera conectada na TV. E a Leica que eu comprei, ela veio com os cabos de vídeo, de áudio, gente, tudo zeradinho. Tava no pacote lacrado o saquinho, nem tinha sido aberto. Eu falei, vou levar e vou testar. Quando eu conectei e funcionou, eu dei um grito e as fotos ficaram tão bonitas. Porque normalmente, fotógrafos que fazem ensaios assim, né, eles seguram a câmera e a gente viu muita referência, era tudo muito igual. Então eu achei que ficou muito mais moderno, ficou bonito. E agora eu estou até querendo, gente, fazer um ensaio meu com essa TV conectada na câmera. Eu tenho outra aqui que é uma Handicam, que eu acredito também que algum cabo deve funcionar, eu devo ter algum cabo, a caixa dela tá ali também, e eu já tô tendo várias ideias de fazer algumas fotos minhas também usando aquela TV. Mas no geral, fora o nervosismo, quando começou a dar certo, sabe, as fotos, porque no começo é muito esquisito mesmo, assim, eu não tenho muita experiência de guiar, e assim, eu fiquei muito tensa porque eu não sabia exatamente o que ela queria, porque ela tem um estilo mais romântico, mas eu fui ajeitando a luz no começo ali, as primeiras não foi ficando tão legal, mas daí ela foi me falando como que ela queria, se ela tava gostando, se ela não tava gostando, depois deu tudo certo. E um dia pra mim, assim, criando, seja fazendo fotos, vídeos, design, é um dia bem vivido. Depois que passou a atenção e eu vi o resultado, vi que as fotos ficaram tão bonitas. Sério, fiquei, ai, feliz demais. Já treinei, já tomei meu banho e agora meu cônjuge vai me levar para tomar um café da tarde. Eu estou treinando de sábado agora porque eu comecei a fazer natação. Eu treino 3 vezes na semana, né? Eu tento treinar de segunda, quarta e sexta. Só que agora, como a natação é de sexta, eu estou treinando de sábado o treino que era pra eu fazer na sexta-feira, né? E essa semana eu fui naquele bike indoors lá, então eu tô mais cansada que inclusive eu saí no meio, gente, eu não aguentei aquele negócio, não consegui. É muito
pesado, é um cardiozão, sabe? Você tem que ficar na bike lá levantando e fazendo vários movimentos. Não deu pra mim, eu senti uma dor abdominal muito forte. E eu também comecei a sentir uma dor de cabeça, sabe? Meio intensa, porque eu sou enxaquecosa e as luzes e o barulho foi me fazendo mal e eu comecei a sentir uma dor e eu sabia que se eu continuasse ali pedalando, mesmo que sentadinha, porque a professora, ela fala, né, se você não conseguir ficar o tempo todo pedalando, se for muito intenso, você pode ficar sentado, pedalar e tal. Só que eu sabia que se eu ficasse ali e naquele ambiente, eu ia passar mal, talvez minha pressão ia baixar, eu não queria pagar nenhum mico. Então eu saí no meio e fiquei lá sentadinha esperando minha amiga terminar. Eu acho que não é pra mim. Já a natação, eu adorei. Nossa, eu estou amando a natação. Até falei pra Ana, minha amiga, que ela que me convidou pra ir, né, fazer uma aula experimental e aí a gente acabou fechando. E agora a gente tá fazendo e eu pretendo continuar. Até falei pra ela que eu não vejo a hora de chegar na sexta-feira pra eu fazer a natação. E eu não sei nadar, gente. Eu estou aprendendo, então, assim, muito gostoso. É uma delícia. Eu não vou estar passando muita coisa pra sair, porque a minha dermatite perioral resolveu dar o ar da graça novamente. E a minha dermatologista, graças a Deus, me atendeu pelo WhatsApp. Ela me passou uma pomada e um creme, já melhorou, mas estou evitando muita coisa. Eu gosto muito aqui desse protetor com cor, só que ele tá acabando da Adicus. E aí eu comprei esse no lugar e esse é péssimo. Gente, eu sempre recomendo coisas boas, mas quando eu não gosto eu também tenho que falar. Esse aqui, não, pelo amor de Deus, não. Esse, sim. Só que esse tava esgotado na minha cor, então eu tive que comprar esse. E agora tá aqui cheio. Ele fica umas pelezinhas, sabe? Ele começa a descamar, começa a virar umas pelotas e não fica direito no rosto. E esse aqui tá nas últimas. Mas é isso, deixa eu me arrumar, senão eu vou ficar atrasada. Hoje, meu domingo, vai ser pijama e cama. Eu ganhei o livro novo da Carla Madeira, quando? E eu já comecei a ler ele ontem. Eu terminei A Guerra dos Roses por volta de umas 10, 10 e meia e já agarrei nele, porque quando ele chegou aqui, a editora Record me mandou. Eu já falei, vai ser a minha próxima leitura. E eu não consegui parar, gente. Eu fui dormir por volta de uma meia-noite. A escrita dela é única, é sem igual. Eu amo os livros dela, mas eu vou falar mais sobre ele no próximo vlog, tá? Eu ganhei também esse caderno, veio junto. Olha que coisa mais linda. Fofo demais. Este ano eu estou um pouco mais devagar com a leitura, mas o importante pra mim é nunca parar de ler. Eu sempre tenho um livro aqui na minha cabeceira e eu gosto de ler antes de dormir, porque eu tenho muita dificuldade pra dormir, então eu tenho tentado evitar telas e ler um pouco mais. Alguns me prendem mais e às vezes eu levo 2, 3 dias, mas alguns eu levo meses, eu leio uma página só, mas o importante é sempre continuar lendo, né? Eu acredito que essa semana eu já finalizo ele e aí no próximo vlog eu conto um pouquinho sobre, tá bom? Beijos e até o próximo.